Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva! Tá no ar mais um podcast LE, se bem que é um pouco perigoso falar em tá no ar hoje em dia, né? Tá no ar, tá no corrimão do ônibus, tá em todo lugar, né? Estamos em época de coronavírus, estamos em quarentena. Então, mais uma vez, estou aqui com o Fábio Toledo, também da Locomotiva Esportiva, mas aqui não, né? Não estamos no mesmo ambiente, estamos a uma distância bem segura, né, Fábio? Pois é, né? Seguimos de quarentena, embora, né, todos os nossos podcasts a gente não faz presencialmente, né? Inclusive, até uma observação que eu faço, né, ouvindo outros podcasts aí do pessoal que está acostumado a fazer em estúdio e tal, os caras estão se matando, né, para fazer home office. Os caras não têm estúdio em casa, estão com a mesma tecnologia que a gente. Mas é verdade, a gente nunca fez podcast no mesmo ambiente. Na verdade, eu não sei nem como é que é a fisionomia do Fábio. Eu sei a fotinha dele no Skype. Eu nem conheço esse cara. Eu nem conheço esse cara. Mas vamos lá. Basicamente, né, não conhece mesmo. É mentira, é mentira. A gente, de vez em quando, a gente se vê. Mas vamos lá, por que que hoje, dia 26 de março, não sei lá quando vocês estão ouvindo isso, mas estamos gravando dia 26, porque hoje voltamos com o podcast da Locomotiva em meio à quarentena. Porque hoje, desde a manhã até aí o começo da tarde, a Liga Nacional esteve reunida por videoconferência também, segundo eles. Então, fizeram uma reunião das 16 equipes que estão disputando o NBB e alguns atletas. O Guilherme Teichmann, que é o presidente da Associação dos Atletas Profissionais, né, a AAPB. O Bruno Fiorotto, pivô do Brasília, que é o vice-presidente. E também alguns outros nomes, como o Nezinho, armador do Brasília, e os treinadores Léo Figueiró e Bruno Savignani, do Corinthians, né? O Léo do Botafogo e o Bruno do Corinthians, para decidir aí, né, o que ia acontecer com o nosso querido NB Bola, que na última semana, além de paralisar, também passou a ser chamado apenas de NBB novamente, né? A Caixa não está mais patrocinando o torneio, o campeonato, tem diferença. Já era algo esperado, né? Particularmente, eu não sei nem como é que começou a patrocinar essa temporada, eu achei que ia acabar na última, mas o contrato que foi feito em março do ano passado, logo após o Jogo das Estrelas em Franca, terminou agora em março de 2020, e o NBB está numa vacância de patrocinador master, apesar de que informações de bastidores dão por conta de que já há um novo patrocinador bem engatilhado, que imagino, e agora estou entrando no campo da suposição, seria apresentado no Jogo das Estrelas ou na semana do Jogo das Estrelas para dar aquela bombada e tudo mais. As cores do site, que sempre foram, né, verde, sempre não, né, nos últimos anos foram verde, amarela e branca principalmente, agora estão com um tricolor, né, de preto, branco e vermelho. Fica aí da sua imaginação quais as empresas que têm essa cor, se a mudança de cor tem relação com esse possível novo patrocinador. Mas vamos lá, falando de hoje. Eles se reuniram, né, para decidir o que ia acontecer com o NBB. E o que eles decidiram foi: a fase de classificação está encerrada. Eles acabaram, os times ali preferiram acabar no pé que está mesmo. A maioria das equipes tem 26 jogos, algumas têm 25, umas têm 27 e o Flamengo tem 24. Mas todo mundo varia ali na casa dos 26 jogos. A maioria dos times estão nessa casa. Então, teria ainda 4 a 6 jogos cada equipe para fazer, e eles preferiram acabar assim e ir direto para os playoffs. Com isso, as 4 equipes que já não tinham chance de classificação, Brasília, São José, Cearense e Pato, estão com as temporadas encerradas. Lucas, Fábio, quando vai ser os playoffs? Quando vão ser, né? Ainda não sabemos. Eles só decidiram que a primeira fase já acabou e que quando o campeonato voltar, se voltar, vai direto para os playoffs para não perder muito tempo, até porque o G12 já estava definido, né? As definições que restavam era ali pela última vaga do G4 e a classificação dentro do próprio G12, a ordem para os playoffs era o que seria definido nas últimas 4 rodadas. Então,
Fábio Toledo, temos a seguinte situação. Acabou a primeira fase, a classificação é a mesma que já sabemos, Flamengo, Franca, São Paulo e Minas no G4, Mogi, Pinheiros, Corinthians, Botafogo, Rio Claro, Facisa, Paulistano e Bauru, completando o G12 nas oitavas de final. O que teremos daqui para frente, Fábio Toledo? Essa pergunta é, né, fácil de ser respondida, né? Mas o que a gente tem é que a fase de classificação não vai terminar, né? Quer dizer, terminou do jeito que estava. Acho que essa é a única definição mesmo que teve, né, nessa reunião, até porque quando vai ter esse retorno, se vai ter esse retorno, né, acho que essa é uma questão principal, que é se o NBB voltar, porque as previsões que estão sendo feitas e levando em conta outros países, né, que teve com o surto do coronavírus, já passaram aí 3 meses, principalmente levando em conta a China, né, que já está mais avançado esse desenvolvimento e já a queda, né, dos contágios, em 3 meses, quase 4, tá sendo o tempo aí para ter essa subida e a decadência, né, do contágio. Então, como no Brasil, principalmente, né, as ligas elas foram até mais rápidas do que, por exemplo, foram as ligas lá na Europa, né, terminou um pouco antes de ter esse crescimento do contágio aqui no Brasil, vai ter acredito que um pouco mais de tempo até as coisas se normalizarem aqui no Brasil. 4 meses, assim, chutando baixo, né? 3, 4 meses. Então a gente levaria em conta que esse playoff seria disputado no mês 7, ali em julho, entre julho e agosto. Já é bem mais à frente do que seria a final do NBB, no término da temporada. Então são muitas questões que, com isso, vão ser desenvolvidas no decorrer do tempo, né? Claro que teve essa decisão, né, de continuar o campeonato e, né, partindo dos playoffs, mas aí tem que saber se vai ser se essa já é uma medida definitiva, ou se os clubes vão acompanhando no decorrer. Inclusive tem na nota que a Liga disponibilizou, né, falando que os clubes eles optaram por aguardar mais alguns dias para começar o debate de um novo calendário, né, a partir do como vai rolar o quadro do coronavírus aqui no Brasil. Então, até para chegar nos playoffs, tem muita questão que ainda precisa ser respondida, não apenas quando vai acontecer isso, que provavelmente vai ser posteriormente ao final da temporada normal, né, regular do basquete brasileiro. Além disso, tem questões como o salário, o contrato dos atletas, que teriam que ser, né, prorrogados por mais algum tempo, questão de atletas estrangeiros, né, que até mesmo o valor do dólar subiu, né, os atletas estrangeiros recebem em dólar, então são questões que podem aumentar o caixa, a necessidade dos times em ter um caixa maior, e isso, né, acarretaria problemas financeiros também, na minha opinião, além dessa questão de jogo mesmo, né, que a gente está falando de voltar nos playoffs. Em termos de classificação, a gente pode falar que o Mogi das Cruzes seria um dos times que sairia um pouco mais... quem sofreu mais, né, com essa decisão, porque na última semana de jogos acabou caindo da 4ª para a 5ª posição, e a gente tem também ali o Rio Claro, né, que terminou na 9ª posição, com 50% de aproveitamento, mesmo número de Corinthians e Botafogo. Então, esse final de temporada iria ser definidor, né, principalmente ali para essa 7º, 8º, 9º lugares ali do NBB. Mas a gente tem essa questão de contratos dos atletas, e também como que a classificação, né, e avançando o NBB já saindo, né, da fase de classificação, cortando esse restante que teria, indo direto para os playoffs,
se houver de fato, né, esse retorno, quanto ele impactaria, né, nos times nessa volta dos playoffs, porque o preparo físico teria que ser retomado, né? Aquela ideia inicial de 7 dias antes do retorno, acredito que deve ser aumentada, né? Caso haja de fato esse retorno, porque já chega nos playoffs que já é uma fase que exige um alto nível, né? Um maior nível de jogo das equipes. Então, essa pausa, né, por conta do coronavírus, afeta demais, né? Essa questão de reta final do NBB chegando nos playoffs. Então, isso impactaria demais, né, nos playoffs, mas ainda segue essa questão, né? Se tem mesmo, né, há de fato a chance da temporada seguir, né, no NBB, levando em conta essa previsão, por assim dizer, do impacto do coronavírus aqui no Brasil. Então, são questões aí extra-quadra, né, que permeiam o NBB e essa decisão, né? A gente vale lembrar, né, fazendo um paralelo, eu estou falando demais, né, Guanais, mas fazendo um paralelo com o que aconteceu no vôlei, a Superliga, tanto feminina quanto masculina, encerrou o seu campeonato praticamente não, foi na semana em que pausou, né, a competição. Os jogos iriam começar no sábado, já foi paralisado, e acredito que na terça ou na quarta-feira já foi definido a finalização da Superliga. Foi uma medida até um pouco rápida demais, né? Mas a Liga de Vôlei, na Superliga, definiu, a CBV, né, junto com os clubes, definiu esse encerramento da Superliga. No NBB, não. No NBB foi optado por observar o desenvolvimento dos casos, né, de como o coronavírus vai se comportar no Brasil. Pois é, e como você falou, temos alguns problemas aí pela frente. Vamos dar um panorama geral dos casos de coronavírus aqui no Brasil, né? O Ministério da Saúde divulgou os números hoje. O mais atualizado que temos no momento da gravação é que o Brasil tem 2.985 casos de coronavírus confirmados, com 77 mortes, a maior parte delas no estado de São Paulo. Mas há o planejamento do Ministério da Saúde da compra de 10 milhões de testes, que daria mais ou menos aí uns 5% da população brasileira. Um pouquinho menos, na verdade. Existe essa expectativa, existe esse plano de compra, e fato é, a partir do momento que você testar 10 milhões de pessoas, o número de casos vai explodir. Não porque o vírus espalhou mais, mas é porque a gente vai ter uma noção bem mais aproximada do número real de casos, porque esses 2.900 divulgados até agora são provenientes de poucos testes, dos testes mais graves. Com certeza vocês já ouviram na imprensa ou até de conhecidos que foram ao hospital e ouviram dos médicos, dos enfermeiros, que só fariam o teste em casos mais graves. Se o seu caso fosse mais leve, volta para casa e espera a evolução dos sintomas. Então, a tendência é que os casos no Brasil explodam, mais ou menos como aconteceu com a Coreia do Sul lá no começo. A Coreia do Sul foi um dos primeiros países depois da China a ter os casos de coronavírus. A estratégia deles foi testar todo mundo. Eles tinham um teste express que saía rapidinho, eles testaram todo mundo e o número explodiu, ficou enorme. Mas hoje a gente sabe que é o país que melhor controlou. Então, o Brasil está tentando isso. Saindo um pouco da área da saúde. O número de casos vai explodir, como a gente disse. Então, talvez haja um temor no futuro de voltar com o campeonato em um momento de explosão de casos, de explosão de resultados positivos, digamos assim. Mas vamos levar em conta que eles considerem que realmente eles façam a relação de que o aumento de casos vai ter relação com o aumento de testes. Temos o problema dos contratos dos jogadores. A maior parte deles vai até... A maior parte não, todos eles vão até o dia 30 de junho, né, que é a estimativa das equipes que chegariam mais longe possível nos playoffs, eles já fazem o contrato até lá, até o dia 30 de junho. Caso o campeonato avançasse para julho e agosto,
teria que haver uma renovação de 2 meses, algo muito curto, sendo que já na reta final agora da primeira fase, as equipes já começam a planejar elenco para o próximo ano, a pensar em quem vai dispensar, em quem vai contratar, os jogadores estão recebendo sondagens, sim, e é normal, isso acontece todo ano. E teria que haver, portanto, aí uma renovação curta de contrato. Outro problema, 9 dos 16 times do NBB, ou melhor dizendo, 8 dos 12 que estão nos playoffs, são times paulistas. E a gente sabe que no estado de São Paulo temos o Campeonato Paulista, organizado pela federação, que não quer que haja o adiamento da temporada 2019-2020, porque vai comer o campeonato dela. Lá no começo de agosto, setembro, vai comer o Campeonato Paulista. Tem esse problema. E é mais de 50% de todo o NBB desse ano e 75% dos times dos playoffs. Então, é uma situação um pouco complicada aí, que vai ter que haver esse manejo de como vai ser feito o calendário. Algumas possibilidades já são aventadas nas redes sociais, nada oficial, digamos assim. Mas, dentre as principais, temos as duas mais óbvias, que é, 1, cancelar o campeonato, ou 2, tentar fazer o campeonato seguir ali com algumas semanas de atraso, 2 semanas de atraso, caso a pandemia, caso o contágio dê uma estabilizada no Brasil. A outra opção é diminuir as séries, fazer, quem sabe, oitavas de final jogo único, quartas e semis em melhor de 3, ou também em jogo único, uma final em melhor de 3 ou final em jogo único. Tem essas possibilidades de calendário, é o que dá para mexer. Ninguém vai eliminar um time à toa, né? A decisão que a Liga tomou foi facilitada pelo fato de Brasília, São José, Cearense e Pato não terem mais chances de chegar no G12 e também pelo fato de não haver rebaixamento. Então é uma disputa a menos na parte de baixo da tabela. Mas então a Liga vai ter todos esses problemas para resolver. O primeiro não é tanto da Liga, né, mais do país como um todo, do contágio do coronavírus. A partir do momento em que seja possível jogar, a decisão que a Liga tomar vai depender muito da data que o Ministério da Saúde, que as secretarias vão decretar que vai ser possível novamente uma aglomeração, mesmo que mínima, mesmo que num cenário ruim, os playoffs ocorram sem torcida. Eles vão ter todos esses problemas, e todos esses problemas, a resolução deles está condicionada à data em que isso vai ocorrer. A tendência é que ocorram reuniões periódicas daqui para frente, semanais, quinzenais, não tenho essa informação, mas ocorrerão reuniões periódicas para acompanhar a evolução e decidir o que vai ser feito. Um ponto positivo de tudo isso, a meu ver, é que nessas reuniões também, como dissemos, estão presentes jogadores, né? Isso é muito legal. São três representantes dos atletas, dos treinadores e dos atletas, e 2 representantes especificamente da associação dos atletas como entidade, né? Não só jogado ali, representante de atleta e técnico. Mas é uma situação muito complexa. Tem um último fator que eu esqueci de falar. Já que o Fábio falou bastante, eu vou falar também. Vários estrangeiros conseguiram voltar para os seus países de origem, como é o caso, por exemplo, no Bauru. Nick Wiggins, por exemplo, voltou para o Canadá. Se você decide fazer em jogo único, como é que você vai convencer o cara a pegar um aeroporto, um avião, voltar para o Brasil para treinar 10 dias e fazer um jogo? Se ainda estiver dentro do período do contrato, ele ainda é meio que obrigado a fazer isso, apesar de ter a possibilidade de simplesmente não vir e quebrar o contrato. Mas, se tiver ainda em julho, vai ser um pouco mais complicado. Então, a LNB tem um pipinão para resolver, um baita de um abacaxi para descascar. E eu não sei mais gírias de problemas, Fábio. Tem problemas, a Liga tem problemas aí, porque eu acho que o que vale mesmo é o que eles estão fazendo de se reunir periodicamente. É importante acompanhar o que está acontecendo, né, semanalmente, quinzenalmente,
acredito que até semanalmente é mais importante para, né, ver essa evolução e até chegar a uma decisão aí da Liga. Campeonato Paulista, né, que você falou, né, melhor nem falar, né, porque, velho, o Campeonato Paulista tá, né, tá um negócio complicado, tá defasado já o Campeonato Paulista, perto da importância do NBB, das outras competições, é um campeonato que às vezes até atrapalha, né, para algumas equipes, mas é claro que é a fonte de renda da Federação Paulista, né, de basquete, então com certeza eles não abririam mão, mas os clubes sim podem abrir mão, podem colocar a sua categoria de base para disputar a primeira fase, que se dane o Campeonato Paulista, para falar a verdade. Né, a gente tá tratando de uma pandemia que está acontecendo aqui, parou o mundo e não tem Campeonato Paulista que se dane. Mas com relação a essas outras possibilidades, né, acho que a possibilidade, assim, para ter o campeonato, para ter os playoffs, é preciso ter todas as condições de ter um jogo, vamos assim dizer, completo, né? Que não seja um jogo sem torcida, porque não tem importância. O campeonato, né? O esporte sem torcida é uma coisa, né, sem graça, né? A gente viu aí no finalzinho da semana, da última semana de jogos do NBB, com, né, meio que chato era, né? Os jogos sem a torcida ali presente. Tivemos bons jogos, né? Nessa última semana, né? A falta da torcida pesava, né? Deixava as coisas menos melhores do que estavam acontecendo. Então é importante que se defina, né, se for ocorrer de fato esse retorno do NBB, que volte com todas as possibilidades, né, com tudo que o NBB, que o basquete pode apresentar, não seja um retorno meia boca, né, apenas para cumprir compromissos com patrocinadores e parceiros, né? Até tem uma crítica, não sei se eu posso criticar aqui, Vanessa? Manda bala. Uma aspas, né, do presidente interino da Liga, do Nilo Guimarães, falando que o mais importante da reunião foi ver que os desejos de todos é de ir até o fim da competição e cumprir com os compromissos estabelecidos com os parceiros e patrocinadores. É claro que, né, o NBB está tendo um sucesso comercial, né, e é muito importante atender aos compromissos estabelecidos com patrocinadores e parceiros. Porém, acho que tem que ter um bom senso também, né, de que a Liga tem que pensar não em atender esses compromissos, mas em uma situação como essa, em manter, né, a segurança de todos que trabalham, que compõem a Liga, né? Atletas, comissão técnica, imprensa, todo mundo, né, que participa desse evento chamado NBB. Então, por mais e outra também, né, os parceiros e patrocinadores entendem, né, a não ser que seja, sei lá, dono do Madeiro, mas que entendem que essa situação no Brasil, nessa pandemia, atrapalha, né, o andamento da competição. Então, embora tenha, né, esse compromisso e seguir compromissos, né, para manter essa parceria, né, com esses patrocinadores é importante, mas a gente está tratando de uma situação atípica, né, então uma fala começa até deixa um pouco a desejar, né, pensando que a liga é feita por times e feita por gente que pode pegar esse coronavírus aí. Sim, mas tem o fato também de que, basicamente, vamos falar a real, eles não decidiram muita coisa. Eles aliviaram a barra das últimas 4 equipes e a decisão, na prática, é vamos esperar, vamos continuar nos reunindo, vamos aguardar. Na minha opinião, é o mais prudente. E fazer isso sem uma declaração do presidente talvez fosse um pouquinho complicado. Mas ele poderia ter falado de outro jeito, né? Talvez, mas eu não há muito o que falar hoje. O desejo, sim, de todo mundo, o desejo nosso também é que o campeonato termine. Porque, vamos combinar, a Superliga ficou com um gosto meio agridoce.
Ainda mais porque eles decidiram o que decidiram logo que estourou o coronavírus, antes até do governo, dos governos estaduais e Sim. municipais decretarem a quarentena. E É bom outra, frisar isso. na Superliga tinha. Os playoffs da Superliga são mais curtos do que do NBB, né? Porque tem uma fase a menos, é melhor de 3, então poderia ter resolvido em 2, 3 semanas a competição. E já estava nos playoffs. Esse é o detalhe. Sim. Já estava. Não havia, assim, diferente do NBB, não havia fase de classificação ainda para se jogar. Já estava tudo definido. A fase de classificação tinha acabado. E acabou acabou normalmente, acabou com jogos com público, acabou certinho. Como sempre tem que ser. E eles já tomaram a decisão de encerrar ali mesmo sem campeão. A gente não frisou isso. Eles não deram o Exato. título para o primeiro colocado, eles decretaram que não haveria campeão na última edição. Mas vamos lá então, Fábio. Vamos considerar aí que vai dar tudo certo e que num futuro aí próximo, não tão próximo, de acordo com a evolução dessa doença, o campeonato volte. Que situação temos? Flamengo, Franca, São Paulo e Minas estão no G4. Lembrando que o Flamengo tem as finais da Champions ainda para jogar também. Mas aí não é a liga que decide, a instituição já é continental, já é a FIBA. É Então melhor de pode 3? acontecer. Eu acho que é semifinal e final, na verdade. Ah, Igual sim. foi ano passado. Então, pode muito bem acontecer da FIBA falar, não vai ter mais Champions, e a Liga falar, vai ter NBB. Aí o Flamengo joga só NBB. Ou até o contrário. O NBB encerrou tudo e a FIBA fala, não, vai ter campeonato e são só 4 times, 3 jogos, e o Flamengo vai lá e dispute. Tá? Pode acontecer. Mas vamos lá. Flamengo, Franca, São Paulo e Minas, nesta ordem, estão no G4, esperando as quartas de final. Os próximos confrontos seriam do 5º ao 12º. E a tabela ficou assim, Fábio. 5º lugar, Mogi contra Bauru em 12º. Pinheiros em Clássico. sexto, clássico. Pinheiros em sexto contra Paulistano em 11º. Clássico. Muito clássico. Corinthians em sétimo, Unifacisa em 10º. E, por fim, Botafogo em 8º, Renata Rio Claro em 9º. São esses os confrontos das oitavas de final do NBB, Fábio. Pois é, né? E se voltar do jeito que estava, né? O NBB vai ser uma disputa de playoffs muito pegada. Eu acho que todo mundo, acho que até por isso, né? Eles ainda mantiveram o NBB, né? Essa ideia de manter a competição, até pensando nos playoffs, porque tem tudo para ser o playoff mais disputado da história do NBB, na minha opinião, porque as equipes estão bem parelhas, assim, mesmo de Mogi contra Bauru, é um duelo muito aberto, né, entre as duas equipes, com o Bauru tendo uma recuperação no segundo turno, então Pinheiros e Paulistano também, né, uma situação, Paulistano tem um bom time, mas teve uma queda, né, principalmente entre o início do final do primeiro turno e o início do segundo turno, ele teve essa queda e caiu para 11º, mas é muito igual, né, as equipes, né, pelo que a gente viu, né, do NBB. Espero que, se voltar, e o tempo que passe, né, até esse retorno, as equipes sigam, né, com essa mesma toada, porque a tendência é de ser um baita de um playoff. Pois é. E só lembrando, vocês com certeza já sabem, só lembrando que, tirando o fato de que a temporada seguinte tem que começar, não há mais pré-olímpico, não há mais Olimpíada, então teria essa possibilidade aí de pelo menos em termos de competições internacionais, teria essa possibilidade de ir até um pouco mais para frente o campeonato, sim, olhando apenas por esse parâmetro. E só fazendo uma última correção, eu falei, na verdade, né, que Brasília, São José, Cearense e Pato não tinham mais chances de playoff. Na verdade, o Brasília ainda tinha, tá? Uma chance bem remota do Brasília. O Bauru tinha que perder os 4 jogos e Brasília tinha que ganhar os 4 restantes. Os dois estão com 26.
aí o Brasília tomaria o lugar de Bauru. Mas a chance era extremamente remota e eu acho que até por isso o Brasília não deve ter criado muito caso nesse sentido. Pois é, até por conta dos salários que não são pagos. E você falou da Olimpíada, né? E que ainda teria disputa do pré-olímpico, né? De basquete masculino. Eu não lembro que data que estava marcado para ser disputado, não sei se ia ser disputado durante o NBB, mas né, o pré-olímpico também, né, avançou um pouco com essa pausa aí. Então, todo o calendário, né, mundial do basquete, do esporte, vai ter que ser reorganizado e claro que do NBB não vai passar, né, limpo, né, nessa situação. Então, como mesmo os clubes fizeram, né, decidiram esperar, né, como é que vai rolar a situação aqui no Brasil para ter essa definição para esse novo calendário. O pré-olímpico seria disputado, o Brasil começaria, né, o pré-olímpico dia 23 de junho, mas com certeza o Petrovic aí teria pelo menos 2 semanas junto com a equipe, então os jogadores convocados sairiam no começo de junho para disputar esse pré-olímpico. Talvez ali com um arranjo ou outro caso um jogador tivesse muito à frente nos playoffs, mas enfim, a data oficial era 23 de junho, com convocação semanas antes e preparação de pelo menos 2 semanas. Mas é até complicado, a gente estava falando dos confrontos, é complicado prever possíveis resultados, né? A gente gosta muito de conversar sobre favoritos, possíveis zebras, mas há muitos fatores envolvidos nesse caso. Como, por exemplo, se vai ser jogo único ou não, isso muda muita coisa. Se os elencos estarão completos, né? Porque Mike teve coronavírus, Leandrinho teve coronavírus, mas Leandrinho só nas quartas, Mike no Paulistano, e se os estrangeiros todos estarão aí. E tem várias possibilidades, né? Muitas variáveis. Jogador que estava lesionado, né? Jogador que estava lesionado e ficaria temporada fora, o restante da temporada fora, pode voltar, né? Sim, justamente. E a própria parte física, a parte emocional, a parte técnica, porque os times todos estão sem treinar. Haveria, a meu ver, um nivelamento quase que completo, né? Seria apenas pelo nome dos jogadores, né? Porque todo mundo parou, então não dá para saber como ficaria. Então, por exemplo, um Mogi Bauru eu vejo como completamente aberto, um Pinheiros e Paulistano, apesar do Pinheiros terminar a primeira fase muito, muito melhor que o Paulistano, muito mais inteiro que o Paulistano como time mesmo. O Paulistano estava com problemas, não estava conseguindo ter os resultados, não estava conseguindo garantir as vitórias. Num possível confronto, isso tudo vai zerar. Mesma coisa com Corinthians e Facisa, Botafogo e Rio Claro. Isso daria um possível retorno, daria uma imprevisibilidade muito grande, inédita, né? Que a gente nunca antes viu no NBB e espero que nunca mais veja também, pelo menos por esse motivo, de pausa por pandemia. Pois é. Então, ele já seria equilibrado do jeito que estava, né? Agora o equilíbrio pode ser pro ruim, né? Pro lado ruim até. Muito, e até num confronto de quartas de final, seria muito aberto, porque as equipes, o G4 estaria ainda mais sem ritmo do que geralmente fica, né? E os times do G12 das oitavas viriam aí com pelo menos se for jogo único, com pelo menos um jogo já de tensão, de foco total, estaria mais no ritmo. Então, pessoalmente, eu prefiro dessa vez não falar meus favoritos para os confrontos. Até porque, se a Liga decidir pelo retorno do campeonato, espero realmente que sim, nós voltaremos aqui com um podcast analisando os 4 confrontos com um pouco mais de detalhes, né? Você falou quer palpitar se vai voltar ou se não vai, então? Só parênteses. Você falou do Mogi, que tinha se dado mal um pouco por ter saído do G4, né, logo na semana anterior, mas em compensação o Mogi vai ter um Alexei mais inteiro,
Talvez não o Gruber, mas quem sabe, dependendo de quanto tempo demorar, um Gruber, um Lucas Lacerda, o Mogi às vezes pode até retomar um pouco seu elenco. Mas, findada a primeira fase, nas outras temporadas já havia a votação para o MVP, né, falando em inglês, e as demais votações individuais sempre foram feitas lá perto das finais, né? Acabava antes das finais a votação, antes do jogo 1 das finais. Mas acho que a gente já pode brincar um pouquinho aqui, né, Fábio? De quais são os seus favoritos aí para MVPs, para maior defensor, maior evolução. Já dá para a gente brincar um pouquinho, né? Brincar dá, mas eu não tenho condições de análise, né, para definir todos os palpites, assim, até porque isso cabe para um podcast, né, especial, né, para um podcast único, né? Vamos também guardar o nosso, né, na manga para próximas edições. Mas dá sim para fazer alguns palpitinhos. Então vamos lá. Fábio, vamos começar então pela ordem aqui. Primeiramente, MVP. Tem outro nome além dele? Ele tem 2 nomes. 2 nomes? Ou 3, né? O D não conta. Conta sim, porque é maiúsculo, né? Ou não? Então tá bom, 3 nomes então. Jorginho de Paula. Esse voto é quase unânime aqui, né? Imagino que seja, pelo menos. O que ele jogou foi brincadeira. Jorginho, então, meu voto e o seu também. Melhor defensor. Sim. Melhor defensor? Sem muita explicação, porque a gente detalha certinho quais são as outras possibilidades no outro podcast. Só seu voto de hoje. Melhor defensor. Meu voto hoje e sempre é do Alex. Eu também voto no Alex para melhor defensor até então do NBB. Vale lembrar que é o prêmio Alex Garcia de melhor defensor, hein? Tem que ser, depois que ele aposentar. Nomeado pela Locomotiva Esportiva, isso aí. Tem que mudar o nome desse prêmio aí que depois que ele aposentar. O que, pelo jeito, não vai acontecer nunca. Melhor sexto homem. Melhor sexto homem. Cara, então, é que eu não, como a gente não fez, eu não me preparei, né, para essas escolhas, mas, por exemplo, eu não sei se o Vidal ele encaixa nessa situação de sexto homem. Não sei se ele já está em jogos como titular pela Unifacisa ou se, né, ele tem mais como reserva. Mas se tiver, a minha escolha seria o Pepo Vidal. Olha, eu fiz uma tabela disso, até coloquei no meu Twitter, dei retweet pela Locomotiva também. A tabela em 26 de janeiro. Eu não sigo o seu Twitter. Eu sei. Em 26 de janeiro ele tinha 9 jogos vindos do banco, era metade, a Unifacisa tinha 18 na época, e depois disso ele começou alguns jogos como titular. Eu imagino que ele esteja fora dessa disputa. Meu voto fica entre Léo Demétrio e Baxley. Eu preciso analisar aí os números das últimas rodadas, mas eu fico entre Léo Demétrio e Baxley. Melhor técnico. Melhor técnico, que também não tem dúvida, eu escolheria, apesar da queda na última semana, né, do NBB, escolheria Jorge Guerra. Eu discordo, eu escolheria o Guerrinha. Jogador. Mas eu prefiro o Jorge Guerra. Eu prefiro o Guerrinha. Jogador que mais evoluiu nessa competição. Aí é complicado. Vamos lá. Eu acho que André Góes, consideração a temporada passada, né? André Góes. Eu fico com o Jorginho novamente, com menções muito honrosas aos 2 Rafas. Ao Rafa Oliveira, do São José, e ao Rafa Moreira, do Brasília. E a revelação? Sim, revelação. O jogador jovem, na verdade. Jogador jovem. Jogador jovem é aquele sub-23? Sub-23 que nunca tenha vencido esse prêmio antes. O João Vitor, 23? Acho que é. O Iago já ganhou isso aí também? Não. Iago está elegível. O João Vitor tem 21 anos. Tá, então eu vou escolher o João Vitor. Eu vou de Iago.
Ele perdeu para Alex. Que eu falei. Não, já era meu voto. Ele perdeu para Alexei e perdeu para o Gabriel Jaú nos 2 últimos anos. Eu acho que esse ano, apesar dele nem tanto, mas o paulistano em si não ter tido tanto destaque, né? O Iago tá com o prêmio na mão, né? Até pelo fato de ele não ter tantos concorrentes assim. Seria o João Vitor, o principal, a meu ver. E o João Vitor pode ganhar ainda, então eu dou cachorro. O cachorro não gostou. O cachorro não gostou. O João Vitor ainda pode ganhar, então eu dou o prêmio para o Iago. Qual seria o seu quinteto, Fábio? Bom, vamos lá, quinteto. Pensando rápido, hein? Jorginho. Aí já trava, né? Jorginho, David Jackson, Leandrinho, Devon Scott e. Vamos lá, vamos de David Nesbitt. Eu acompanho com o Rafa Oliveira no lugar do Nesbitt, apesar do Nesbitt merecer demais. Concordo. Tira o Nesbitt e coloca o Rafael Oliveira. Não, mas não era para você concordar. Vamos lá. Faltou um prêmio. É que eu fui passando rápido aqui os nomes, eu não vi o Rafael, mas o Rafael tá muito bem. Faltou um prêmio, hein? Melhor estrangeiro. Melhor estrangeiro? Tá difícil essa disputa, tá difícil aí. Mas assim, tá difícil, mas vai ficar entre 2 nomes, né? Ou como você falou do Jorginho, 4 nomes, né? Mas eu escolheria nesse momento o Del Scott. Eu vou de David Jackson, só para ter um debate. Então vai, vamos debater. Não, para a gente manter o debate para a próxima. Uma última coisa. Fazendo uma brincadeira aqui, que a gente vai retomar essa brincadeira quando a temporada oficialmente isso aqui acabar. Não, isso mas outra brincadeira. No início da temporada, ou melhor, antes do início da temporada, o Jumper, o portal de basquete, aqui que fala de tudo, né? NBA, NBB, LBF, WNBA, Euroligas, FIBA, tudo. Eles falam de tudo. Eles fizeram um especial para o NBB, assim como a Locomotiva. Mas eles convidaram algumas pessoas, alguns veículos, para darem seus palpites, né? Tanto coletivos quanto individuais, ao término, para a gente retomar ao término da temporada e ver quem acertou. Eu e o Fábio fomos chamados, tivemos que concordar em um palpite só, né, porque era o palpite da Locomotiva. Então, a gente combinou nossos votos e mandamos, e vamos comparar agora, nesse pé do campeonato, no pé que tá, se a gente acertou ou não. Vamos lá. Os tópicos eram, primeiro, maior surpresa, Fábio, a gente colocou Unifacisa. Fomos bem? Fomos bem, né? Unifacisa teve um final, uma reta final meio complicada, mas porque teve uma tabela muito complicada também. Então, eu acho que fomos bem. O que poderia ser maior surpresa que Mogi, talvez? Bom desempenho do Mogi, apesar das dificuldades, mas isso aí seria no decorrer do campeonato, né? Porque Mogi não tinha dificuldade quando a gente fez esse teste, mandamos nossos votos. Então eu não colocava o Mogi como dificuldade surpresa. Tinha, né? Porque o tempo era limitado, né? No começo. Sim, mas eu não haviam todas que ocorreram ao longo da competição. Vamos lá, finalistas. Sim. Finalistas, Flamengo e Minas com Flamengo campeão. Essa aí... Tá aberto. Não tá. Flamengo e Minas cruzariam numa semifinal. O Flamengo campeão, mas essa final é impossível de acontecer. Erramos. A gente colocou Minas mesmo? Colocamos, Flamengo e Minas. Está aqui na minha frente. Erramos essa. Se avançarem, vão se cruzar na semi. Agora vamos para os individuais. MVP, colocamos Leandrinho. Talvez se ele não tivesse ficado de fora de 4 jogos ali... E se o Jorginho fez uma porrada de triplo-duplo, né? Porque se o Jorginho não tivesse feito o que fez, assim, eu vejo o David Jackson e o Devon Scott um pouquinho à frente dos demais, mas estaria muito aberto, muito mais aberto do que hoje. Então também tem muito mérito do Jorginho aí, erramos.
Técnico do ano, Guerrinha. Já falávamos em Guerrinha. Profetizamos. Profetizamos. Sexto homem, a gente colocou o Gui Deodato. Colocamos o Gui Deodato. Mas ele fez muitos jogos de titular. Então ele não entra. Pelo menos, vamos lá, no final de janeiro, quando eu fiz aquela tabela, ele não entrava. Eu contei os jogos dele no Minas e ele fez mais jogos como titular que como sexto homem. Erramos. Melhor defensor, Alex. Esse era um palpite... Até porque... Sim, até porque, voltando até no Gui, né, não apenas por conta da lesão do Leandrinho, mas também porque o Minas fez alguns jogos, né, pelo menos os que eu acompanhei, com o Leandrinho e o Alex ali na armação. Então o Gui tinha esse espaço de ala. E com o Davi vindo do banco, justamente. Sim. Melhor defensor, Alex. Não tinha muito outro palpite. Podia ser o Dini e o Bennett, eu acho, no começo, mas o Alex era mais provável. Era aquele palpite, né? Vamos palpite aí para a chance de dar Alex, né, maior. Porque podia chegar algum estrangeiro, né? O Devon Scott, por exemplo, é um defensor excelente. O João Vitor também está se mostrando um protetor do aro muito bom. Mas Nesbitt também. Mas realmente o Alex era o voto mais provável e é um voto que sempre vai... É sempre um voto ok, né? Esse foi aquele voto para não errar. Ele pode não vencer? Pode, mas eu acho que vence. Estrangeiro do ano... É top 3. Estrangeiro do ano, concordamos com o Nick Wiggins. E aí? Foi uma furada. Não que o Nick Wiggins não tenha feito bons jogos, ele tem uma boa média de pontos, né, no NBB, mas ele não chegou perto de Devon Scott, de David Jackson, de Chamel, na minha opinião. E nem de Fagiano, né, que é o principal estrangeiro do Bauru Basquete. Justamente, concordo com você, e também o fato do time como um todo não ter ido muito bem, ou, dizendo a real, ter ido muito mal no primeiro turno, isso acaba impactando também, né? E até engraçado, porque nessa época era basicamente ele e o Fagiano pontuando pelo Bauru. E depois que o Bauru melhorou, não. Ele diminuiu o volume, então ele ficou... Como é que eu posso dizer? Ele não piorou de maneira alguma, na minha opinião, ele melhorou. Ele selecionou melhor os arremessos, o time conseguiu jogar mais com ele, ajudando defensivamente e tudo mais. Ele entrou na coletividade. Mas os números ficaram mais discretos, né? Então tem isso também. Próximo, destaque jovem, colocamos Iago também. Acho que fomos muito bem. Maior evolução... É estilo Alex esse aí também. É estilo Alex. Melhor evolução, vou falar para você que era um voto estilo Alex também, mas que aí uma lesão atrapalhou. A maior evolução a gente colocou Alexei, do Mogi. Pois é. Era provável, né? Era provável, mas ele estava jogando para isso, né? Mas, infelizmente, aí a lesão atrapalhou e também, por outro lado, o Jorginho fez o que fez, né? Talvez, mesmo se o Alexei tivesse saudável durante todo o campeonato, esse prêmio acabasse indo para o Jorginho, porque a evolução também foi muito grande. E, por fim, a gente falou de maior cestinha. Essa é a única que dá para saber, efetivamente. Além da final, maior cestinha a gente colocou Leandrinho. E acertamos. Leandrinho é o primeiro colocado, é o único com média acima de 20 pontos. Ele tem 20,1 pontos por partida nesse NBB. E no total, quem é que está em primeiro? No total, quem é que é em primeiro? Eu vou falar aqui até minha internet carregar, tá? Vamos lá, números totais. Chamel, com 489. Leandrinho está em quarto, com 4 jogos a menos. Pois é. Se o Leandrinho tivesse 26 jogos, mantendo a média, ele chegaria a 522 pontos. Ficaria ali, tanto razoável na frente do Chamel. Fazendo a conta aqui, ele ficaria 33 pontos à frente do Chamel. Mas a pontuação vai para a média, né? Vai pro Leandrinho, porque ele tem menos jogos e uma média maior. Acho que a gente foi bem no geral, né, Fábio? Fomos. Até porque
foi uma temporada imprevisível, né? Essa primeira fase imprevisível até, e a gente conseguiu acertar algumas coisas aí. Imagino que sim, né? Imagino que sim. Imagino que sim, porque não dá para saber, né? A gente imagina que o Guerrinha vai ganhar o técnico do ano, que o Alex vai ganhar melhor defensor, que o Iago vai ganhar o destaque jovem, né? São esses os mais. E que o Jorginho vai ganhar MVP, né? São esses os mais fechados. E que, por exemplo, a Unifacisa foi uma das principais surpresas, se não a maior surpresa da temporada. Sim, mas esse era um voto também muito fácil, né? Porque os outros, a gente sabia mais ou menos o que ia acontecer. Ó, vamos lá. Flamengo e Franca lá na frente, não é surpresa. São Paulo já demonstrou isso no Paulista. Minas, no G4, zero surpresa. Mogi em quinto, para mim não é surpresa. Pinheiros e Corinthians em sexto, sétimo, também não. Botafogo e Rio Claro em oitavo e nono, não. Paulistano em Bauru em 11º, 12º, sim, particularmente. São as duas decepções do campeonato paulistano e Bauru. Brasília em 13º, não. São José em 14º, não. Cearense em 15º e Pato em 16º também não. Assim, óbvio, eu imaginava que o São José, que o Cearense, por exemplo, o São José, tivessem time para ficar à frente do Brasília, possivelmente à frente do Rio Claro, que a gente não sabia muito bem como é que ia ser. Mas eu acho que tirando o Paulistano e o Bauru, ninguém se surpreendeu muito, né? A Unifacisa, sim, teve bons jogos, teve 14 derrotas, mas várias delas por um ponto no último lance, e mesmo assim não fazendo distinção do nível do adversário, incrementou muito para os times do G4. Então eu acho que sim, a Unifacisa foi a maior surpresa. Talvez pelo andar que foi, né, essa temporada, essa fase classificatória do NBB, o Rio Claro tenha surpreendido porque estava brigando lá embaixo, né, até algum tempo disputando para 12º lugar, 11º, caindo para 13º, e conseguiu chegar a brigar pelo G8, né? Chegou até a ficar na 7ª posição, mas pelo que pelo como foi formado, né, o elenco do Rio Claro, que teve muitos jogadores chegando já depois do Campeonato Paulista. O time mudou praticamente tudo, né? Tudo não, né? Mudou ali 5, 6 jogadores entre o Campeonato Paulista e o NBB, considerando saídas e chegadas, né? Mas ali Sadi e Figueroa encaixaram muito bem. Baxley, depois que foi para o banco, teve uma melhora gigantesca, né? Ele começando os jogos não tinha um desempenho muito bom, mas ele comandando a segunda unidade funcionou muito bem. Pastor teve um crescimento muito interessante ao longo do campeonato também. Então, o Fernando Pena, com o tempo, conseguiu ajeitar esse time. Mas eu acho que é isso, né, Fábio? Tem mais alguma coisa para falar hoje? A gente conseguiu falar bastante coisa com apenas a informação de que a primeira fase acabou. A gente estava esperando, né, um tema para falar, né, para produzir um podcast, né? Tava até pensando em fazer um karaokê, né? Agradecer ao público, né, que nos elogia, né, gosta do nosso trabalho, e no momento de quarentena, né, é muito importante você ter algo com que, né, você ficar pelo menos uma hora atento, né, acompanhando. Então, esse é o nosso agradecimento em forma de podcast. E também um agradecimento direto à Liga Nacional de Basquete, né, que colocou a Locomotiva Esportiva na recomendação dos podcasts para serem ouvidos durante a quarentena. Isso foi muito legal, foi uma turma muito boa ali, com um Bala na Sexta de quinta, NBA das Minas, Café Belgrado, cara, quase todo mundo também que já passou por aqui, né, como convidados. A lista é enorme, está lá no site da Liga Nacional, e a Locomotiva está no meio. Ficamos muito contentes de estarmos recomendados pela Liga Nacional e junto de uma galera tão boa assim. Então, é isso, galera. Fiquem em casa, lave as mãos, não cumprimente os idosos, certo? Não dê abraços. Não dê abraços, não dê beijos, e lave muito bem as mãos. Sempre que possível, esterilizem
que vocês usam, não compartilhem instrumentos pessoais, desde coisas realmente pessoais, como, por exemplo, escova de cabelo, alicates, etc., até como a caneta que você escreve, tenta evitar, separa um copo para cada um na sua casa. Vamos evitar esse contágio aí, galera, que o problema é mundial, mas a gente já está vendo em alguns países que isso vai passar. A gente vê que na China está diminuindo, está quase parando, na Coreia do Sul está muito bem, na Indonésia também. Então, a gente tem a esperança que logo, logo, tudo aqui vai voltar ao normal, a gente vai sair de casa e, principalmente, a bola laranja vai voltar a ser quicada pelos ginásios do Brasil. Pois é. Aliás, como tá a sua quarentena, Guarães? Cara, eu descobri que a minha vida se chamava quarentena. Antes da pandemia. Eu não tô sentindo muita diferença. Pois é. Não, mentira, gente. Eu tô em casa o máximo que eu posso. Eu tô jogando muito videogame, porque eu acabei. Ah, olha só, eu acabei a faculdade durante a quarentena, por incrível que pareça. Eu só tô esperando agora acabar a quarentena para eu ter meu diploma. Depois disso, eu fiquei, cara, basicamente no videogame, revendo alguns jogos de basquete, de futebol, de Copa do Mundo, principalmente, que eu adoro Copa do Mundo. E é isso. Ah, tô tocando muito violão também, que eu fazia um tempo que eu não fazia isso. E a sua? Pois é, no domingo eu via o jogo Brasil e Inglaterra da Copa do Mundo de 2002, aquele do Bruxo, que o Bruxo brilhou, até, né, um saudosismo vendo a situação de momento, né, do Bruxo lá no Paraguai, tá preso lá no Paraguai em todos os sentidos. Mas acho que ele pode jogar bola, não pode? Eles podem jogar bola lá ainda, não podem? Pode. Deve poder. Jogou até campeonato, pô. Ah, e eu tô vendo muito Big Brother também. Ah, muito Big Brother. Eu não tenho pay-per-view, mas eu tô acompanhando demais, velho. Vai, Babu. Fica a minha torcida. E a minha quarentena também tem frilas, né? Na verdade, veio até a calhar, né, a quarentena, porque aí eu tenho muito tempo para escrever, e eu peguei um freela dos infernos, né, sobre filosofia. Então, tá sendo, até esse momento, enquanto eu escrevo, né, fica mais tranquilo, assim, ficar em casa, porque eu iria, de fato, ficar em casa, então não ia ter problema. Mas depois, né, quando eu terminar esse freela, eu quero ver como é que vai ser, né, mas até esse momento estou nem sentindo tanta diferença ainda, até por conta desse compromisso com o trabalho. 2 dias antes da quarentena começar, eu fiz meu último freela, que foi ficar em um barco com 100 pessoas, 90% delas de São Paulo e de Brasília. Eu fiquei muito feliz. Ficou escondido. Não, alguns deles tinha deputados lá, tinham membros do Poder Executivo também. E, meu, os caras que tiveram contato com a comitiva do Bolsonaro, que ficou todo mundo com corona, mas enfim, eu tô bem, tá? Não aconteceu nada e eu não transmiti para ninguém, porque eu fiquei em casa depois disso. Literalmente, eu saí umas 3 vezes só nos últimos 10 dias. E é Tá isso certo. aí. É isso aí. Façam igual a gente. Fiquem em casa, lavem as mãos. Fábio, vamos nessa então. Falou. Falou, galera. Abraço. Escutem a locomotiva, lave a mão e é nóis.